Você sabia que a reencarnação anula a cruz de Cristo? Ao contrário de que muitas pessoas pensam, a doutrina da reencarnação, ela não tem fundamento bíblico, né? Infelizmente, muitos creem que sim. Não estou aqui para poder julgar qualquer religião que seja, tá certo? O que eu quero diferenciar, eu quero chamar a sua atenção, é justamente que uma doutrina, uma religião qualquer que seja, que crê na reencarnação, ela não é cristã. São duas coisas totalmente diferentes. Eu quero pontuar alguns pontos cruciais de diferença entre as doutrinas que creem na reencarnação, ou melhor, entre as religiões que creem na reencarnação e a religião cristã. Um dos pontos que eu quero deixar bem claro aqui é que a reencarnação ela é uma meritocracia. Ou seja, o que é uma meritocracia? É aquilo que você conquista com o seu mérito, né? Com o seu esforço, com a sua força. Um exemplo, você só vai virar advogado se você fizer uma faculdade, houver um esforço da sua parte para poder fazer uma faculdade de Direito, correto? Então, você é um mérito seu, você se tornou advogado porque você teve um mérito, você estudou, você se esforçou e etc. E a doutrina da reencarnação, ela é meritocrata. Ou seja, você tem que ser uma pessoa boa, né? A cada reencarnação que passa. E aí, um dia você alcançará um nível puríssimo, né? De luz e aí vai. Que é justamente o que essas doutrinas pregam. Porém, eu quero chamar sua atenção aqui para vários textos, tá bom? É como eu falei, não estou falando aqui contra nenhuma religião. Estou falando que, pontuando que o cristianismo, se eu sou cristão, eu sigo o que a Bíblia diz, porque é a Bíblia que fala de Cristo, é a Bíblia que me mostra os padrões que eu tenho que seguir. Então, é isso, tá certo? Não adianta eu ter a Bíblia e pegar simplesmente aquilo que me interessa, que eu acho que é a verdade. Isso não adianta. Eu tenho que viver prontamente tudo aquilo que a Bíblia me traz como sendo verdade. Então, a doutrina da reencarnação, ela é meritocracia. Você tem que fazer o bem para receber o bem. E não é isso que a Bíblia diz, né? Em Efésios, no seu capítulo 2, versículo 8 ao 10, diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Ou seja, o versículo 10 deixa claro que Deus nos criou através de Jesus para fazer coisas boas. Logo, eu fazer coisas boas, eu ajudar um amigo, um vizinho, eu achar uma carteira jogada na rua e devolver para o dono, não há mérito nenhum nisso. Isso é o que eu tenho que fazer naturalmente, certo? Em segundo lugar, quero pontuar mais um trecho aqui. Olha só que importante. Jesus não é um médium ou uma alma evoluída ao máximo, como essas doutrinas, essas religiões pregam. Jesus nunca foi um médium, muito menos uma alma totalmente, um espírito evoluído, como se tivesse reencarnado várias vezes, atingido um nível melhor que os outros, que a doutrina da reencarnação é isso. Cada reencarnação você melhora um pouco mais, você aprende um pouco mais, tá? Jesus não é um médium. E eu vou te provar aqui. No livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, seu capítulo 1, versículo 26 e 27, diz o seguinte:
Deus falando quando ele foi criar os homens. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine ele sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre o gado e sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Ou seja, Jesus foi quem criou todas as coisas. Você vê no 26 que disse aqui, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Aqui a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo foram quem criou tudo que você vê, os céus, a terra, os mares, os seres humanos, os animais, tudo. Foi Jesus quem criou. Mais um texto que eu quero te provar isso. Olha o que diz aqui no livro de João, no seu capítulo 1, Evangelho de João. Olha que tremendo, do 1 ao 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava, quem? O Verbo, no princípio com Deus. No versículo 3, todas as coisas foram feitas por ele. Ele quem? Pelo Verbo. E sem ele nada do que foi feito se fez. Mas quem é o Verbo? Aqui que está a pergunta. No versículo 10 ao 12, no mesmo capítulo de João, capítulo 1, nós vamos saber quem é o Verbo. Versículo 10. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome. Ou seja, o Verbo é Jesus Cristo. Foi ele quem criou todas as coisas. O Jesus homem que nasceu de Maria, este tem a natureza humana, porém Jesus sempre existiu na sua forma divina. Olha o que diz aqui no livro de João, capítulo 17, versículo 4 e 5, o próprio Jesus, fazendo uma oração, ele testifica isso. Olha o que ele diz no 4. E eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Olha o 5. E agora, Jesus orando para o Pai. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti, mesmo com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Ou seja, antes que o mundo existisse, Jesus já existia. Mais um texto poderoso, Filipenses capítulo 2, do 5 ao 8. De sorte que haja em vós, em nós, o sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, quando ele se encarnou, né? Mas esvaziando-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, se humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Ou seja, Jesus é Deus. Olha Colossenses capítulo 1, versículo 13 ao 17. Tem muitos mais textos, tá? Eu estou trazendo só alguns para não ficar muito longo esse vídeo. Olha aqui o que diz. Colossenses capítulo 1, do 13 em diante. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão, o perdão dos pecados. O qual, aqui está falando de Jesus, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Quem? Jesus que criou. No 17.
E ele, quem? Jesus, é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Olha que maravilhoso, ou seja, Jesus não é um médium, nenhuma alma evoluída, Jesus é Deus. Em terceiro lugar, eu quero pontuar com você que não existe reencarnação, né? Não existe reencarnação. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Hebreus, no seu capítulo 9, versículo 27, diz assim: E como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. 28. Assim também Cristo ofereceu-se uma vez para tirar o pecado de muitos, e aparecerá uma segunda vez, sem pecado, aos que esperam ou esperam para a salvação. Olha só, ou seja, não existe reencarnação, evoluções. A Bíblia, em nenhum momento, em nenhum trecho da Bíblia você vai achar isso. Não existe. Quarto lugar aqui. O cristianismo tem um Salvador. Jesus, ele é o Salvador do mundo. As religiões que creem na reencarnação não têm um Salvador. Porém, a Bíblia, o ponto central da Bíblia é apresentar, desde o Antigo Testamento até o Novo, apresentar a pessoa bendita de Jesus. Ele é o Salvador. Olha o que diz aqui no livro de João, capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus pagou o pecado meu e seu para nos remir e nos levar para o céu. 1 Pedro capítulo 3, versículo 18, mais um texto. Porque também Cristo padeceu uma só vez, o justo pelos injustos, para nos levar a Deus, mortificado na carne, mas vivificado no Espírito. Ou seja, como eu falei, as doutrinas, as religiões que têm por base a reencarnação não são cristãs. Se eu sou cristão, eu sigo o que? O que está na Bíblia. E a Bíblia me ensina que lá em Gênesis, Adão e Eva foram criados e eles pecaram. Aí se originou o pecado. Daí em diante, todos os que nascem pecadores, condenados ao inferno, sofrimento eterno. Porém, o Pai, enviando a terceira pessoa da Trindade, o Pai enviando a segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo, ele paga na cruz do Calvário, através da sua morte, o preço que estava sobre nós, o preço de morte. E o Pai nos perdoa através do sacrifício de Jesus. Isso é o Evangelho, isso é ser cristão. Então, qualquer ensino, doutrina que não ensina essa verdade, que Jesus é o Salvador do mundo, que Ele é Deus, que Ele é o Criador de todas as coisas, não é uma religião cristã, certo? É uma religião qualquer. Cristã não podemos atrelar essa tarjeta de uma religião cristã para uma religião que nega as verdades bíblicas, tá bom? Espero que eu tenha transmitido alguma informação que venha a ser útil para você. Beleza? Deus te abençoe.